Olá, doutores e doutoras! Então, nós vamos começar o nosso curso aqui do Mais Saúde em Língua Portuguesa e vamos começar exatamente com interpretação, mas antes de nós partirmos para a leitura do texto, antes de nós partirmos para a interpretação, para a compreensão, para as inferências do texto, nós temos que conhecer os tipos de texto. Nós temos que saber o que é tipologia textual e temos que saber o que é gênero textual. Então, hoje nós vamos começar a interpretação de texto pela tipologia textual. Eu sou o professor Jackson Bezerra, ensino língua portuguesa há mais de 30 anos e vou fazer com que você conquiste a sua aprovação aqui pelo nosso site do Mais Saúde, beleza? Então vamos lá, direto para o assunto. Olha, pessoal, o que é o gênero textual? Vamos ao conceito. Gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização, é importante saber disso, a materialização, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, então, a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária. Desde mensagens telefônicas e posts em redes sociais, até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Então, nesse conteúdo que nós vamos trabalhar, nós vamos colocá-lo dentro da sua realidade, da realidade que os concursos públicos estão cobrando. Então, antigamente, se cobrava basicamente texto literário. Agora não. Agora se trabalha todo tipo de texto, desde aquele texto, aquele fragmento do WhatsApp, do MSN, do e-mail, até os textos literários de antigamente. Então, é muito mais profundo, muito mais complexo do que se apresenta a ser. Os gêneros e tipos textuais relacionam-se, pois, aqueles que se utilizam deste na sua estrutura. Aqueles, vamos fazer a referência para você entender. Pois aqueles, os gêneros, se utilizam destes, os tipos, na sua estrutura. Além disso, outros elementos caracterizam os gêneros, como o interlocutor, o contexto, a função social, a linguagem. Então, nós vamos trabalhar tudo isso para que você fique expert em tipologia e em gêneros textuais. Muito bem. Tipos de texto, também chamado tipos de texto e gêneros textuais. Esse assunto vai estar lá no seu edital como tipologia textual. Então, lá no seu edital, você tem tipologia textual. Existem duas grandes categorias no estudo dos textos: os tipos textuais e os gêneros textuais. O gênero está dentro do tipo. Ambas existem de modo paralelo, mas partem de posicionamentos distintos. Por isso, contemplam aspectos diversos e complementares para categorizar e organizar a variedade dos textos que existem em nossa sociedade. Então, nós temos que estudar primeiramente os tipos de texto e, paralelo aos tipos de texto, nós vamos ver os gêneros textuais. Normalmente não existe sem o outro. A tipologia textual é uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais dos textos, como suas características sintáticas, lexicais e estruturais. Desse modo, o que se pretende com essa categoria é analisar a forma como os textos organizam-se linguisticamente para cumprirem suas funções comunicativas. Ou seja, eu costumo fazer um quadro da tipologia textual. Então, quando se fala em tipologia textual, eu gosto de, antes mesmo de apresentar os conceitos ao meu aluno,
colocá-lo a par desse quadro que nós vamos botar aqui agora. Aqui eu digo tipo de texto, principal característica, tempo verbal predominante, veja. Esse quadro vai ajudar os senhores a identificar o tipo de texto. Nós começamos com a dissertação. A dissertação é um texto científico. A principal característica da dissertação é a ausência de personagem. Principal característica da dissertação: ausência de personagens. O tempo verbal predominante em um texto dissertativo é o presente do indicativo e ou o presente do subjuntivo. Existem, pois, dois tipos de dissertação, vamos falar lá na frente, que é a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. A dissertação expositiva, nela não há posicionamento por parte do autor. Na disposição argumentativa, o autor se posiciona a respeito do que ele está conceituando. Além da dissertação, o próximo texto que nós vamos falar é da narração. A narração tem como principal característica a presença de personagens. Presença de personagens. O tempo predominante, o tempo verbal predominante da dissertação, da narração, perdão, então a narração tem como principal característica a presença de personagens. O tempo verbal predominante da dissertação é o presente do indicativo e ou o presente do subjuntivo. Já na narração, o tempo verbal predominante é o pretérito perfeito e ou o pretérito mais que perfeito. Assim como na dissertação, eu tenho dois tipos de narração. A narração em primeira pessoa, aquela em que o autor conta uma história vivenciada por ele é personagem, ele é chamado de narrador personagem, e a narração em terceira pessoa. Na narração em terceira pessoa, o narrador é chamado de observador e ele vive uma história, ele conta uma história da qual ele não participou. Ele é só aquele que vai narrar um fato, mas ele não foi personagem daquele fato narrado. Além da dissertação e da narração, nós temos a descrição. A principal característica da descrição é que é um texto rico em adjetivos ou palavras adjetivadas.
Quanto ao tempo verbal predominante da descrição, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo e ou o presente do indicativo. Além da dissertação, da narração e da descrição, nós temos a injunção. Qual é a principal característica da injunção? A injunção indica ordem, pedido ou conselho. Indica ordem, pedido ou conselho, e ela não tem um tempo verbal predominante. Ela tem, pois, um modo verbal predominante, que é o modo imperativo. Modo imperativo. Bom, com esse quadro, a gente pode voltar agora para falar de gênero textual. O gênero textual, por sua vez, é outra categoria que prioriza os traços comunicativos, contextuais e sociais que influenciam também na organização dos textos. Essa categoria classifica os textos por suas funções sociocomunicativas, considerando-se, além da estrutura linguística, os aspectos extralinguísticos. Vejam só. Quando você diz, não pare agora, tem mais depois da publicidade, isso é um exemplo de um texto injuntivo. Não pare, a ordem, tá certo? Então, alguns fragmentos nos fazem reportar e viver que nós vivemos, convivemos com determinados textos e nem sabemos o que eles significam. Os gêneros textuais são fluidos e mutáveis, sempre se adequando às novas necessidades sociais. Entretanto, todos os gêneros textuais, obedecem às regras de natureza linguística e textual que se apresentam em todos os gêneros. Ou seja, os tipos textuais são aplicados na construção e modificação dos gêneros textuais. Então, um está dentro do outro. Por meio dessa relação, é possível estabelecer-se combinações entre tipos e gêneros textuais. É importante ressaltar que um único gênero pode conter diversos tipos de texto, ou seja, não existe texto 100% puro. Não existe um texto 100% narrativo, 100% dissertativo, 100% descritivo. Não tem, pessoal. Os textos, eles são predominantes. Você tem sim um texto predominantemente narrativo, predominantemente dissertativo, predominantemente descritivo, mas não tem um texto 100% puro. Em alguns casos, é possível encontrar gêneros com uma tipologia específica. Vamos mostrar aqui para vocês uma lista dos principais tipos de texto e as possíveis relações entre os tipos e gêneros textuais. Vejam só, o azul são os tipos de texto e o rosa são os gêneros que apresentam o tipo de texto. Por exemplo, narrativo. Vou falar aqui de narração. Só mudar a cor da caneta para ficar mais interessante. Narrativo. A narração é contar o mundo. Então, a narração é contar o mundo. É bom saber que a narração ela é um texto subjetivo e o principal objetivo da narração, seu principal objetivo, é a relação.
espaço e tempo. Respondendo às perguntas onde, quando, quem, como ou por quê. Essas perguntas, elas estão presentes no texto narrativo, mas sempre observando que não há texto 100% puro. Os gêneros textuais presentes em um texto narrativo, você tem o conto. Esse conto pode ser o conto de fadas, pode ser o conto fantástico, tá certo? Dentro do conto de fadas, você ainda tem a fábula ou o apólogo. Então, você tem conto de fadas, apólogo, fábula, crônica, romance, notícia, pode ser uma narração, uma biografia ou uma autobiografia. Tudo isso aí corresponde a textos narrativos. Esse texto narrativo pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Depois da narração, nós temos a descrição. Se a narração é contar o mundo, a descrição é pintar o mundo. Com a descrição, eu vou pintar o mundo, eu vou colorir o mundo, exatamente porque é um texto rico em detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. O objetivo principal da descrição é aproximar com palavras uma fotografia. Então, quanto mais detalhes, quanto mais adjetivos, quanto mais palavras adjetivadas eu utilizar, mais descritivo vai ser o meu texto. São exemplos de textos narrativos, ou seja, gêneros que apresentam a descrição, o cardápio, por exemplo. Um relato descritivo, uma reportagem, um retrato falado, são exemplos de descrições. Além da narração, do texto narrativo, do texto descritivo, nós podemos falar do texto dissertativo. O texto dissertativo vai se dividir em expositivo e argumentativo. No expositivo, não há posicionamento do autor. O texto didático, por exemplo, que tem a função só de conceituar, até porque a dissertação ela é um conceito científico. Sendo um conceito científico, quando você tem um texto didático, uma palestra, uma reportagem que não há posicionamento por parte do autor, o autor não se posiciona, o autor não se envolve, então você tem um texto expositivo. Já o texto argumentativo, nele há posicionamento do autor. Por exemplo, uma carta aberta, uma tese, um artigo científico, um artigo de opinião, um editorial, tudo isso é argumentativo. E por que é argumentativo? Porque há posicionamento de quem escreve. A pessoa conceitua e ela se posiciona a respeito daquele conceito, tá certo, que ela colocou. Além do texto narrativo, do descritivo, do dissertativo, que são tipos textuais, nós temos os gêneros textuais e temos ainda a injunção. Por incrível que pareça, pessoal, a injunção é o texto
mais presente na vida de cada um. Então, o texto mais presente na vida de cada um é a injunção. E por que a injunção é tão presente? Porque ela é o texto do dia a dia. A injunção, ela indica ordem, pedido no mundo. Por exemplo, narração, contar o mundo. Descrição, pintar o mundo. Dissertação, explicar o mundo. A injunção vai ser o quê? Vai ser ordenar o mundo. Porque ela indica ordem, pedido ou conselho. Então, a dissertação indica ordem, pedido ou conselho. Dentre os textos injuntivos mais frequentes, mais importantes na língua portuguesa, nós temos um manual de instrução, aquele que você compra um guarda-roupa e alguém da sua casa insiste em, olhando para o manual de instrução, montar. Sempre sobra uma peça e sempre sobram parafusos e a pessoa não sabe por quê. O porquê é porque, embora exista a instrução, faltou o know-how do montador. A propaganda e a receita. A propaganda é aquela do dia a dia que te faz comprar. Então, compre agora, só pague no ano que vem. Dia das Crianças, não deixe sua criança sem presente. E por aí vai. Toda propaganda é injuntiva. O objetivo dela é ordenar, é pedir para que o telespectador, para aquele que está assistindo ou lendo a propaganda, compre. A receita. Até mesmo as mais românticas mulheres que gostam de fazer bolos, guloseimas para os seus amados, quando assim o fazem, pegam uma receita e estão recebendo ordens da receita. Quando ela segue passo a passo aquela receita, ela está se deparando com um texto injuntivo. Então, a injunção, os principais são o manual de instrução, a propaganda e a receita. Aqui nós vimos um paralelo e a explicação desse paralelo entre tipologia textual e gênero textual. Bom, relação entre tipos e gêneros de texto. Como nós vimos há pouco, um mesmo gênero pode abarcar mais de um tipo textual. Vejam, na descrição, reportagem. No texto expositivo, reportagem. Então, como você pode observar, a reportagem pode aparecer em dois textos. Por que isso ocorre? É simples, porque o gênero ele pode se mover. Isso demonstra que utilizamos diversas sequências linguísticas para construir nossos textos, sempre as mesclando para potencializar a nossa escrita. Por isso que não existe texto 100% puro, por isso que não há um texto 100% narrativo, 100% descritivo ou dissertativo. Além disso, é importante lembrar que, a depender da intenção do autor, os tipos textuais podem ser utilizados em hierarquias e arranjos diversos, ou seja, eles podem obedecer a uma determinada hierarquia. Por exemplo, uma notícia pode ter predominância do tipo narrativo, pois conta um fato. Entretanto, a depender do fato a ser contado, o autor pode utilizar o tipo expositivo. Então, se nós voltamos, nós vamos ver aqui a reportagem aqui e a reportagem aqui. A notícia aparecendo duas vezes, para explicar contextos prévios ao acontecimento em questão, ou ainda, utilizar o descritivo para apresentar uma cena do ocorrido ou acrescentar detalhes, aí a riqueza de detalhes tão importante no texto descritivo, a alguma informação. Então, mais uma vez, ratificando que nós já falamos umas 2 ou 3 vezes, não existem
textos 100% puro. Não existe um texto 100% narrativo, 100% dissertativo ou 100% descritivo. Então, elementos dos gêneros textuais. Vamos ver que elementos são esses. Gêneros textuais são um conceito amplo e intencionalmente vago, que procura caracterizar os textos primordialmente pela sua função sociocomunicativa. Desse modo, ao debruçar-se nos elementos que caracterizam os gêneros, é possível identificar aspectos referentes a contexto, interlocutores, intenção comunicativa, função social, entre outros. O primeiro elemento dos gêneros é a sua função social. Muitas vezes, as bancas pedem para você discriminar quais são os elementos dos gêneros textuais. Ou ela pede para você destacar, ou ela pergunta se tal fragmento destacado faz parte, representa a função social, que é um elemento de um determinado gênero. Identificamos qual a finalidade, utilidade ou importância que determinados textos cumprem nas sociedades e nas suas culturas. É importante considerar que o estudo do gênero valoriza a linguagem como ação comunicativa ou ação social. Logo, todo texto nasce de um intuito, de uma necessidade pessoal ou coletiva. Por isso, é essencial considerar esse elemento na análise dos gêneros, a função social, principalmente nos textos sociopolítico-econômicos. Há necessidade, sem dúvida alguma, do autor do texto de posicionar o leitor dentro de uma determinada situação, dentro de uma determinada ocasião. Por isso, essa necessidade pode ser dele, autor, pessoal, ou pode ser uma necessidade coletiva. Beleza? Assim sendo, partindo dessas considerações, o segundo elemento essencial do gênero é o que envolve os participantes da interação. Ou seja, quais são os participantes da interação? Autor, locutor e leitor, ouvinte. O autor, que é locutor, é um só, e leitor ou ouvinte. Todo indivíduo possui uma identidade, um status ou outros valores que marcam a sua posição social em determinada cultura. Desse modo, a identidade dos sujeitos envolvidos, autor, locutor, leitor, ouvinte, influencia tanto na produção quanto na recepção dos textos. O autor, ele normalmente escreve para um determinado grupo social. Os interlocutores, o que são interlocutores? Aqueles autor e leitor, tá certo? Eles são interlocutores. Por isso, são elementos essenciais dos gêneros textuais. É necessário considerar-se quem escreve e para quem se escreve. Então, você vai ter sempre essa relação e o autor vai estar sempre procurando abranger um determinado grupo. Isso é importante observar e considerar quem escreve e para quem é escrito o texto. Isso é necessário, isso é importante. Muito bem, então, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.